Salve, salve, amigo astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech e você está assistindo a mais um CienCTech TV. No programa de hoje, vamos entender todos os problemas que o rover Curiosity tem enfrentado em sua jornada no planeta vermelho. Manda a vinheta. Bem, pessoal, antes de entrar no tema propriamente dito, eu preciso ressaltar aqui, fazer uma correção do vídeo anterior, do vídeo sobre a chuva de meteoros. Quando, logo depois que eu lancei o vídeo, eu recebi do Carlos Augusto Pietro, um amigo nosso que a gente tem na astronomia, nas redes sociais. Ele me alertou que não são só 12 as chuvas de meteoros que existem aí na Terra. Na verdade, as chuvas de meteoros hoje, de acordo com o Meteor Data Center, estão em 581. Eu peço desculpa pela informação errada que eu dei. Na verdade, a informação eu busquei foi no Farmer's Almanac. Então, lá no Farmer's, como eu coloquei a capinha para vocês, eu coloquei até a página onde é publicado as chuvas de meteoros, lá eles contam só as 12 principais chuvas de meteoros que a gente pode ver durante o ano. Então, as principais são 12, mas no total hoje catalogados pelo Meteor Data Center são 581. O link para essa referência está aqui na descrição, então vocês deem uma olhada lá e vão ver essa referência. Então obrigado a todos aí, que muitos comentários também, o pessoal, alguns falando que eram 90 chuvas, outros 50, outros 80, mas o Carlos Augusto aí que deu a notícia mais certa, falando que são 581 de acordo com o Meteor Data Center. Então, obrigado. Bem, pessoal, entrando no tema então agora, depois dessa pequena errata aí, todo mundo sabe que faz um pouco mais de 2 anos que o rover Curiosity chegou no planeta vermelho, pousou em Marte, e desde que ele pousou, ele não é mais o mesmo, né? Todo mundo sabe disso. Ele vem sofrendo aí os intempéries, ele vem sofrendo com o clima, com um ambiente hostil que tem no planeta vermelho. Então ele está empoeirado, ele sofreu amassões, ele sofreu arranhões e tudo mais, só que nada disso é tão grave quanto o problema que ele teve em suas rodas. Então, as rodas hoje do rover Curiosity, elas estão muito danificadas. A gente tem buracos, rasgos, ranhuras, vincos, vários tipos de danos nas rodas, mas que felizmente não estão, por enquanto até o momento, ameaçando a missão do Curiosity em Marte, mas está exigindo aí um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado ao dirigir o rover pelo planeta vermelho. Antes da gente entrar propriamente no tema de danos e do porquê e como mitigar isso, vamos entender um pouquinho como que é a roda, né, desse rover Curiosity. A roda, como tudo no Curiosity, na verdade, ela é aí o estado da arte de toda a tecnologia aeroespacial. Então não tem nada mais moderno do que esses equipamentos que rodam hoje no Curiosity lá em Marte. A roda não é diferente. Essa roda do Curiosity ela é feita de alumínio, ela tem 50 centímetros de diâmetro e a pele dela, a pele de alumínio, tem apenas 0,75 milímetros. Isso é o mais fino que se consegue trabalhar hoje com alumínio aqui na Terra. Essa configuração das rodas do Curiosity, que são 6 na verdade, a resistência e a leveza necessária. A leveza para poder chegar até Marte, pousar e tudo mais, e a resistência para ela poder rodar do jeito que ela está rodando nesse ambiente terrível aí, que é o ambiente marciano. Uma coisa interessante de falar sobre as rodas é que elas já levam buracos nela, buracos pré-fabricados. Então, à medida que o rover vai girando ali em Marte, ele vai imprimindo, ele vai tatuando no solo marciano as inscrições JPL. Então a roda ela tem uns buraquinhos ali que escrevem JPL em código Morse. Por que disso? Lá no começo, na construção do rover, na concepção dele, houve uma briga entre a NASA, alguns centros da NASA e o JPL, e a NASA não deixou que o JPL imprimisse no rover, na lataria dele, as inscrições do laboratório de propulsão a jato. Então os cientistas foram espertos, fizeram os buraquinhos ali na roda, então ela vai imprimindo JPL em código Morse no solo marciano enquanto o Curiosity vai caminhando. Falando dos danos propriamente dito, então, como eu disse, tudo estava indo bem, o rover estava caminhando bem, até que no dia, o Sol, que a gente chama que é o dia de trabalho em Marte, no Sol número 411, apareceu o primeiro grande buraco na roda do rover Curiosity. A partir daí esses buracos só vêm aumentando, mas não são só buracos, daqui a pouco eu vou falar os outros tipos de danos que tem.
Hoje, a roda mais danificada é a roda central esquerda, então o rover ele é constituído de 6 rodas, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo. A roda central esquerda é hoje a que apresenta maiores danos. Bem, quais são os tipos desses danos, então, que são observados hoje na roda do rover Curiosity? São 2 tipos principais. Um são os rasgos, aqueles rasgos mesmo, buracos. Eu vou mostrar algumas imagens da roda aqui, vocês vão ver, são buracos horríveis. E outros são vincos, são ranhuras, são amassados, que também estão presentes ali, mas esses são de menor escala e de menor, digamos, importância para o processo aí do decorrer da missão do rover. Sabendo quais são então esses tipos de danos, o que causaria esses danos nas rodas do rover? Aí existem duas causas principais. Para aquelas ranhuras, para aqueles vincos, para aqueles amassados, o que causa aquilo é a própria fadiga do material. Então, à medida que o rover vai caminhando ali na rocha, a roda vai se deformando, porque o alumínio tem essa característica, ela vai se deformando para se ajustar bem ao terreno, mas vai criando esses vincos. A gente pode fazer a analogia de um clipe de papel. Se você pegar um clipe e ficar mexendo ele, entortando, desentortando, uma hora ele arrebenta. Por quê? Porque o material ali fadigou, ele rompe. É o que acontece com a roda do rover Curiosity em Marte. Só que isso gera pequenos danos. O outro dano que eu falei são os rasgos. Esses assim são danos estruturais profundos na roda do Curiosity. E o que causa isso? O que causa isso são rochas pontiagudas. Então, no caminho do rover, o rover encontra pedaços de rocha, ele sobe em cima daquele pedaço de rocha e, dependendo da situação, o rover fica mais pesado do que o peso que ele mesmo aguenta e cria esses rasgos. Só para vocês terem uma ideia, o rover, o Curiosity, ele aguenta uma força equivalente a 1/6 do peso dele, somado, né, com todo o equipamento que está em cima dele. Porém, quando ele sobe em cima de uma rocha dessas, e principalmente a roda do meio que a gente está falando, quando sobe em cima não é só mais o peso agora do rover, é o peso do rover mais das outras 5 rodas. E isso faz com que a roda ali afunde, rasgue e fique totalmente danificada. Devido a esse processo, os cientistas estão falando então que as rodas do Curiosity elas estão se esfacelando ali na superfície marciana. Está ficando pedaço de roda, porque arrebenta aquele pedaço e fica para trás. A rocha amassa, quebra um pedacinho ali do alumínio e vai ficando para trás. Então ele está nesse estado hoje a situação do Curiosity. Mas vem cá, como que isso afeta realmente a missão do Curiosity em Marte? Para entender a consequência desses amassados, desses rasgos nas rodas do Curiosity, os cientistas fizeram uma tabelinha simples. Eles viram qual seria a vida útil das rodas a partir de agora, do jeito que elas estão. Então, se o rover caminhar num terreno cheio de rocha, e essas rochas sendo do embasamento, ou seja, são rochas bem duras, o rover poderia andar por cerca de 8 km. Se ele andasse num terreno com muitas rochas, mas que essas rochas fossem rochas mais macias, não fossem rochas do embasamento, ele poderia andar entre 13 e 14 km. Se ele andasse num terreno com poucas rochas, ainda com pedras, mas pouquinhas rochas ameaçadoras, ele poderia andar entre 30 e 40 km. E no terreno arenoso, andando só na areia, o rover poderia andar aí por tempo indeterminado. Então, essa seria a vida útil da roda a partir de hoje, para cada tipo de terreno que o Curiosity pode enfrentar ainda em Marte. Sabendo que causou dano, sabendo a vida útil da roda, como que a gente pode fazer para prolongar a vida dessas rodas do Curiosity? O que tem que ser feito para prolongar a vida do rover lá em Marte? Então existem algumas providências que já estão sendo tomadas. Uma delas é a direção mais cautelosa. Então os cientistas, os pilotos, né, do rover que ficam em terra, eles pilotam o rover daqui. Para fazer essa pilotagem, eles precisam ter mais cautela, eles precisam olhar bem o terreno, precisam escolher terrenos em que não exista muita rocha, eles precisam analisar a rocha para a rocha ser ou não pontiaguda, então eles não podem entrar naquela região. Então é todo ter mais cautela na hora de dirigir o rover, o que acaba atrasando a missão, não ameaça, mas atrasa, porque a missão era para ser algo mais ágil. Outra providência que está sendo tomada é dirigir o rover de ré. Devido a posicionamento dos equipamentos em cima do Curiosity, a parte de frente, quando ele sobe em cima de uma rocha, a parte de frente e a parte central esquerda é aquela que recebe o maior peso
dos instrumentos e tudo mais. Então você dirigir o rover de ré, você alivia a situação. Qual é o problema de dirigir ele de ré? Que você precisa virar ele de frente, fazer uma imagem do terreno, planejar um pedaço, depois virar ele de ré, dirigir ele, virar ele de novo de frente, fazer uma imagem, então isso vai gastando tempo. Uma outra coisa é fazer um planejamento mais longo, então agora eles vão poder mais dar tiros curtos, eles vão ter que fazer longas trajetórias e trajetórias por lugares mais suaves e mais tranquilos. Uma última cautela que precisa ser tomada, mas não vai dar para ser tomada agora, porque o rover já está lá em Marte, é você melhorar o software que faz o reconhecimento do terreno. Então, o software que reconhece faz as imagens, ele processa e reconhece por onde o rover tem que caminhar. Isso precisa ser melhorado e isso provavelmente vai ser melhorado para a próxima missão a Marte 2020. Concluindo então, Marte, planeta vermelho, embora tenha sido estudado já quase que exaustivamente, ele ainda é um mistério para todos nós. A gente não sabe, quando pousar um rover lá, quando pousar o ser humano lá, que tipo de rocha que vai enfrentar, que tipo de terreno que vai enfrentar, que tipo de ameaças tem ainda no planeta vermelho. Isso tudo contribuiu para danificar as rodas, porque o rover pousou no lugar onde ele tinha que pousar, fez a trajetória que ele devia ter sido feita, mas ele encontrou essas rochas. São rochas pequenas, não são rochas grandes, mas elas têm uma característica que danifica a roda do rover. Então, esse é um problema que tem. A gente não conhece perfeitamente, obviamente, o planeta onde a gente está trabalhando. Uma outra coisa é que para o rover descobrir, para fazer as descobertas, todas as descobertas que ele já fez, ele precisa sim se arriscar. Ele precisa sair do terreno arenoso tradicional, onde ele não vai encontrar estrutura nenhuma, rocha diferente nenhuma, alvo nenhum para ele estudar, e ir para um terreno mais pedregoso, com pedregulhos e tudo mais, onde você tem uma grande variedade de diversificação de rochas, de formato de rocha, de origem de rocha, de composição da rocha. Então ele precisa arriscar. Ao se arriscar, ele se expõe, obviamente, a toda uma ameaça proveniente aí do planeta, porque as rochas estão ali e elas vão danificando o próprio rover. Uma outra conclusão que a gente pode tirar é que nada disso está ameaçando a missão. A missão vai continuar, o rover vai chegar no Monte Sharp. O que está acontecendo são pequenos atrasos. A gente pode citar aqui pequenas mudanças também em alguns pontos da missão. O que a gente pode citar aqui, por exemplo, é o fato de, na última semana, o rover ter encontrado uma rocha interessante. Os cientistas gostariam que o rover fosse até lá, perfurasse essa rocha. O Curiosity leva uma furadeira, então ele perfura a rocha, aquele pó da perfuração ele recolhe, leva para o laboratório interno dele e começa a analisar. Os cientistas encontraram uma rocha que seria perfeita para realizar o quarto furo em Marte. Ele já fez 3, seria o quarto, mas devido ao terreno em volta, a toda a problemática ali em volta, eles tiveram que recuar, recolher os equipamentos, recuar o rover, o Curiosity, e colocar ele a caminho do Monte Sharp de novo. Então, essas paradas estratégicas, mais científicas, isso provavelmente não vai acontecer mais. Agora acho que ele vai ser dirigido direto para o Monte Sharp. Mas esse também é uma mudança na missão. Acaba que não é uma coisa assim tão decisiva. A missão continua, está tudo correndo bem. Por último, os cientistas têm recebido muitas críticas. Obviamente, você está gastando bilhões para levar um robô para explorar um planeta que não tem nada, um deserto total, um deserto vermelho, né? Total. Então você recebe muita crítica. A NASA já é alvo de críticas ferrenhas nos Estados Unidos, que ninguém sabe por quê. Tem uma agência que gasta bilhões e vai investigar o espaço e fazer pesquisas malucas, entre aspas. Isso é um problema. A NASA enfrenta esse problema nos Estados Unidos. E então começaram a cobrar agora dos cientistas que, quando eles forem definir o local de pouso, que eles sejam mais cautelosos em definir a elipse. Quando um rover, como o Curiosity, é mandado para Marte, eles definem uma elipse de pouso, ou seja, dentro daquela elipse, ali, em qualquer lugar ali, pode ocorrer o pouso sem problema. Então a opinião pública, vamos dizer assim, está cobrando que os cientistas façam uma melhor definição dessa elipse de pouso, o que é uma bobeira, porque, como eu falei, ele vai cair ali, mas ele vai ter que andar para outro lado, ele vai ter que explorar outras regiões se esse rover quiser achar alguma coisa interessante. Mas fica aí. Bem, pessoal, esse vídeo vai chegando ao final. Não sei se ele ficou muito longo, deve ter ficado mais ou menos o mesmo tamanho dos outros.
O que você acha do Curiosity? É o rover que você mais gosta? O que você acha desse dano todo? Será que traz problemas sérios para a missão? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, sobre os danos sofridos pelo Curiosity em Marte. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, favorite o canal, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais. Isso aí traz uma força grande pra gente que faz vídeo, traz uma motivação boa pra gente continuar fazendo, levando. Quer dizer que tem alguém aí do outro lado que tá ouvindo a nossa mensagem. Semeiem aí a astronomia. De novo, agradecer ao pessoal que me corrigiu lá do último vídeo sobre chuva de meteoros. São 581. As 12 são as 12 principais e mais visíveis, digamos assim. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech e você acabou de assistir a mais um CienCTech TV. Tchau.